Olha, Galego, vamos falar com a Indira Gomes. Vamos falar com a Indira Gomes. A Indira traz informações aqui ao vivo para nós, porque houve uma vistoria do Ministério Público no Hospital Infantil aqui de Teresina. E durante essa vistoria foram encontrados diversos pontos, né, que terminou gerando uma recomendação do promotor de justiça responsável, com 17 pontos a serem mudados, a serem melhorados, a serem modificados aí, 17 procedimentos a serem feitos para melhorar o atendimento prestado pelo Hospital Infantil. Indira Gomes tem as informações. Boa tarde novamente, Indira. Pois não. Boa tarde mais uma vez, Tiago, Galego, e a todos de casa também. Olha, Tiago, enquanto você exibia aí a reportagem sobre o programa especial Histórias de Amor e Gratidão, a gente conversava com a senhora que é mãe de um paciente que está aqui no Hospital Infantil, e ela falava do agradecimento, da gratidão dela por, após 3 anos de espera, ter conseguido fazer ontem a cirurgia neurológica do filho. Então, a gente entra nessa questão de muitos problemas que acontecem e que são relacionados pelo Ministério Público, mas também por uma necessidade extrema do Hospital Infantil de, mesmo com essas dificuldades todas apontadas pelo Ministério Público, conseguir atender os pacientes. E aí a direção se coloca meio que numa sinuca de bico, digamos assim, porque para atender as especificações, em algum dos casos, vai ter que reduzir a quantidade de pacientes. Isso foi só para fazer um adendo, já que a gente estava aqui com a senhora falando da questão da gratidão também, embora a gente tenha que relacionar agora todas as dificuldades colocadas na vistoria do Ministério Público. Na última terça-feira, uma comissão do Ministério Público esteve aqui no Hospital Infantil e, na última quarta-feira, emitiu um documento, um relatório, com uma série de recomendações, estabelecendo prazos para que essas recomendações sejam atendidas. Esse documento foi enviado à direção do Hospital Infantil e foi enviado também à Secretaria Estadual de Saúde. Então, vamos listar para você quais são os problemas mais graves e qual o prazo para a resolutividade dessas situações. Em caráter de urgência, tem o prazo de 10 dias para que se mude o local do repouso dos pais da UTI. Mesmo prazo para a mudança do local da triagem, para a retirada de móveis e equipamentos inservíveis que estão em várias dependências do hospital e também para a compra de alguns insumos básicos, como papel ofício, papel toalha e álcool em gel. O Ministério Público deu um prazo de 30 dias para a climatização das enfermarias, seja com o reparo dos ar-condicionados já existentes ou com a aquisição de novos equipamentos de ar-condicionado. Também um prazo de 30 dias para atualizar a licença sanitária do Hospital Infantil e para resolver o problema da fiação elétrica exposta e uma limpeza geral do hospital. Isso entre outras situações que foram identificadas também. Para o prazo de 60 dias, deve ser feita a impermeabilização e o reparo do teto em vários pontos discriminados pela vistoria e também a troca da cerâmica, do forro, da pintura, do piso e o reparo de rachaduras em vários pontos do hospital. E ainda a reserva técnica de combate a incêndio. Esse documento, essa data, o prazo começa a contar a partir do dia 19 de dezembro e o documento é assinado pelo promotor Eni Marcos Vieira Pontes, que é promotor de justiça da 12ª Procuradoria de Justiça. E aí, a partir dessas solicitações, dessas recomendações, a gente conversa então com o diretor do Hospital Infantil, que é o Dr. Vinícius Pontes. Dr. Vinícius, como resolver tudo isso? Na verdade, essa recomendação ela é fruto de um trabalho de 4 anos do Hospital Infantil com o Ministério Público, com diversos relatórios que o Hospital Infantil emitiu, algumas visitas em conjunto com o Ministério Público para poder vir ao hospital e está culminando nesse relatório final, que é a recomendação do Ministério Público de implantar as modificações. Nós temos algumas modificações extremamente complexas para se fazer. Por exemplo, a parte de ar-condicionado das enfermarias. O hospital, ao longo de 4 anos, já comprou mais de 60 aparelhos e a rede elétrica do hospital não suporta essa carga. Fizemos um projeto de troca em 2015, um projeto elétrico do hospital. Agora está sendo feito, não tinha recurso para poder fazer essa troca e nesse momento está sendo feito o orçamento para poder fazer toda a troca da rede elétrica. Isso não é um investimento pequeno. A parte do telhado, que eram as infiltrações, que historicamente sempre infiltrava durante os invernos,
Nesse inverno, teve uma obra agora feita no telhado do hospital e nas últimas 3 chuvas não houve mais infiltração, que não era nem infiltração, na verdade era molhar realmente o hospital. Há algumas normas, como a dos pais da UTI. Esses pais antigamente eles ficavam em corredores, hoje eles ficam dentro de uma sala com ar-condicionado, porém pequena. Se nós formos levá-los, seguir a norma, que é a RDC 50, e colocá-lo na UTI para acompanhar seus pais, os seus filhos, nós teremos que reduzir o leito de UTI à metade. Então isso é uma situação extremamente complexa. Para nós implantarmos a RDC 50, como está dentro das recomendações, nas enfermarias nós fecharemos metade do hospital em número de vagas. Então nós temos uma situação difícil, precisamos de muito financiamento, graças a Deus conseguimos agora 6 milhões, que era para utilizar durante o ano de 2019 nessas reformas. As recomendações do Ministério Público vão ser cumpridas, né? Está toda uma força-tarefa empenhada nisso. Temos alguns problemas do ponto de vista burocrático, você não pode tomar medidas que depois você responda ao Tribunal de Contas, você responda à Procuradoria-Geral, então nós temos que ter cuidado no momento da execução dessas obras. Mas a direção incansavelmente trabalhou junto com o Ministério Público e continua trabalhando e acredita nessa parceria. A Secretaria de Saúde já está recebendo todos os orçamentos, já protocolamos 2.450.000 em obras de orçamento que tinham sido feitos ainda anteriormente, mas que nunca tinham sido, não tinha conseguido essa verba para executar, e já está protocolado na CESAP e o dinheiro já está empenhado pelo Ministério da Saúde. Então a gente vê assim, nós temos dificuldades, é de conhecimento de todos, trabalhamos sempre em prol de manter um serviço humanizado e atender da melhor forma possível, mas precisávamos desse investimento, precisávamos do recurso. E a partir desse ano que chegou aos cofres da CESAP, um recurso destinado ao hospital infantil para construção e reforma e transformar num ambiente salubre. Bom, pelo menos tem essa boa notícia, né? A gente já tem os recursos destinados a essas reformas que estão sendo reclamadas pelo Ministério Público. Os recursos estão assegurados já pelo Ministério da Saúde. O que a gente precisa agora são essas outras recomendações em torno de 10 dias, né? Que por mais que a gente tenha já no projeto, já tem um local da triagem já determinado já há meses, já que a gente vem trabalhando nisso, mas a gente sempre precisa de estrutura, cabeamento, ar-condicionado, piso, não basta só ter a sala, você tem que ter também um ambiente salubre, porque senão nós recorreríamos no erro de colocar os servidores e os usuários para serem atendidos em ambientes não tão adequados. Todas as outras demandas, dos insumos, por exemplo, a Fundação Estadual, ela está hoje aqui no hospital revendo com a farmácia e o almoxarifado quais são os pontuais faltas de insumos, como papel, como ele relatou, para impressão, algumas coisas com fornecedores. Nós tivemos agora, no final do ano, pagamento de 1,5 milhão em débito de exercícios anteriores, que isso ajudou a gente conseguir o fornecimento mais adequado de medicamentos. Mas temos ainda alguns problemas que a Fundação Estadual está trabalhando em cima disso. Tá certo, muito obrigada então ao Dr. Vinícius Pontes, que é diretor do Hospital Infantil, e a gente aqui da TV Cidade Verde vai continuar acompanhando essas medidas todas no decorrer desse processo, para que o hospital então continue a atender todas as crianças do estado com a maior resolutividade possível. Tiago.